Ô, Dora, falando em A Coisa Tá Feia, Jair Bolsonaro tem 5 dias para devolver o segundo pacote de joias trazido ilegalmente da Arábia Saudita. A gente pode acreditar no cumprimento desse prazo? Tem Olha, que, né? ele vai devolver, ele já disse que ia devolver, porque não tem muito jeito, né? Aquilo ali tem que devolver, aquilo ali é uma chamada batata quente na mão dele. Então ele devolve, mas isso não resolve nada, porque tem a investigação sobre aquele outro pacote, e essa investigação, ela envolve aquelas tentativas, que é isso que complica bem ele, aquelas reiteradas tentativas de ficar com aquelas joias de 16 milhões, aquele outro pacote que estava lá escondido na mochila do assessor do então ministro das Minas e Energia. A situação continua complicadíssima, pode devolver joias e tal. O TCU agora tomando uma série de medidas, tinha aquela intenção do Bolsonaro de devolver ao TCU, mas o TCU já disse comigo não, vai para a Secretaria-Geral da Presidência da República, lá fica, mas o caso continua. Do ponto de vista do TCU, vocês viram, tem algumas medidas aí em função desse caso, sempre assim, né? Acontece um caso, aí as pessoas correm para fechar uma porteira que já devia estar devidamente fechada. Me refiro ao seguinte: TCU tem uma decisão, estuda, ainda não apresentou, ainda não sacramentou, tá? Uma decisão pela qual, em todo final de governos, quaisquer que sejam, 2 meses antes, o TCU, Receita, sei lá quem, faz um pente fino em todos os presentes para saber o que está regular e o que está irregular. Vamos lá. A rigor, não precisaria nada disso, tá certo? Porque tem até, tem lei, tá bom, uma lei que é meio assim, cheia de furos, mas tem uma decisão muito clara de 2016 sobre essa questão do próprio TCU, dizendo que presentes que não sejam de caráter personalíssimo, e aí caráter personalíssimo não é o juízo de quem recebe, nem do advogado de quem recebe, não. Tem ali uns critérios, é um uso pessoal e de baixo valor. E estão citando até agora, como exemplo, camiseta, perfume. Isso aí, fora isso, os presentes são do Estado. Então, qualquer autoridade, aí incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e quaisquer outros ex-presidentes, sabem perfeitamente qual é a regra. Se não quer, é porque aí está explícita a intenção de burlar a regra, sabe? Porque se a carne é fraca, vou te falar, não adianta a lei ser forte, porque as pessoas vão burlar de toda maneira. Eu queria voltar um pouquinho, gente, na situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, situação legal, porque tem essa história, né, que ele agora de novo marca uma nova data, 29 de março, mas aí diz, não, olha só, depende, porque 7 dias antes da data marcada, a gente examina como é que está a situação no Brasil. E eu vou falar para vocês, eu estou aqui em Brasília, tá, essa semana, andei dando uma passeada ali pelo STF, para saber qual era a opinião, assim, qual é a situação. E eu ouvi o seguinte: na melhor das hipóteses, se der tudo certo, ele fica inelegível. Mas por quê? Porque tem muita coisa contra ele e tal. Sim, mas naquele caso lá do Temer e da Dilma, até se brincou depois que foram absolvidos por excesso de provas. Aí, ouço o seguinte: mas no caso do Bolsonaro é que o espírito do TSE é muito contra ele. Então, na melhor das hipóteses, inelegível. E aí pergunto, e na pior? Óbvio, né? Na pior, o próprio Bolsonaro fala, ser preso, mas tem ali uma conversa, uma avaliação, sabe, ser preso, de repente, vira uma vítima, mas isso, Mártir, no processo criminal, se for determinado que a questão é essa, a prisão não tem muito jeito, não pode valer a avaliação política. Exato, isso não deveria ser um fator determinante, a questão política. A gente sabe que é, né, que isso é pesado, mas não deveria. Isso, na realidade, né, mas não deveria ser.
Ontem ele falou pela primeira vez, né, admitindo essa possibilidade de inelegibilidade, né? Ele falou, mas só seria preso em caso de uma arbitrariedade. Como é que caiu essa... Foi uma afirmação que ele fez respondendo ali a perguntas num evento em Orlando, nos Estados Unidos, né? Mas foi a primeira vez que ele falou nesses termos, desse jeito, foi perguntado, né, sobre isso, mas falou pela primeira vez admitindo essa possibilidade, ou seja, até ele mesmo considera, né, Dora? Ô Sheila, de maneira assim direta, bastante concreta, realmente foi a primeira vez. Mas se você pegar, tem umas declarações onde ele tangencia essa questão, como quem sabe qual é o perigo, mas não quer admitir de maneira clara como ele fez agora, né? E é isso, ele sabe, evidentemente, gente, a pessoa saiu outro dia da presidência da República, a pessoa tem informações do TSE, no STF, na polícia, e sabe perfeitamente que a situação é essa que eu acabei de relatar para vocês, que eu ouvi dentro do STF, e mesmo no mundo político, tá bom, para questões jurídicas, assim, mais concretas, a avaliação do mundo político não vale. Vale porque as pessoas transmitem as impressões que elas ouvem, tá certo? Nas conversas, nas audiências, e a avaliação é essa mesmo. Então, ele mostra e parece que já está, como é que o Megali falou, pedir a conta, aquela coisa que já está dada como certa, né? Sobre a questão da, eu não vou falar a palavra inelegibilidade, parece que ele dá como certa, e você vê como combina com a avaliação de ministro do Supremo, que é a melhor das hipóteses, já está dando, olha, é inelegível, legal, ok, mas preso, só faltava ele dizer também que não era arbitrariedade, porque ao juízo do réu, é sempre uma injustiça, qualquer medida mais gravosa.